existem essencialmente 3 situações de poluição, e cada uma delas é característica de um estágio de desenvolvimento social e industrial. O primeiro estágio é a poluição patogênica. Ele consiste, quando que ele ocorre? Ele ocorre quando as exigências quanto à qualidade da água são relativamente pequenas. O uso de estações de tratamento de água e sistemas de adução podem prevenir esses problemas sanitários. O segundo estágio é aquele de poluição total, em que os corpos receptores tornam-se realmente afetados pela carga poluidora que recebem. A gente vai ver no nosso curso as etapas de tratamento de água e também vai ver os parâmetros de aceitação para que essa água tratada seja lançada nos receptores aquáticos, certo? Porque não adianta só eu tratar a água. E aí, depois, o que eu vou fazer com essa água tratada? A gente vai ver umas condições físicas e químicas de aceitabilidade que a água tem que ter para ela ser jogada nos corpos, de receptores, porque senão também não adianta a gente fazer esse tratamento da água. Então vamos lá. Devido ao crescimento industrial e ao crescimento das áreas urbanas, os prejuízos causados ao corpo receptor podem ser reduzidos com a implementação de sistemas eficientes de tratamento de água e esgoto. Como eu já apontei para vocês, além de saber tratar, essa água tratada tem que atender a uma série de especificações físico-químicas, de acordo com as legislações que a gente vai ver no decorrer do nosso curso, para que elas sejam lançadas nos corpos receptores. E o terceiro estágio de poluição é a poluição química, que é aquela poluição insidiosa causada pelo contínuo uso da água em função do aumento da população e da produção industrial. Ainda dentro da poluição de água, pessoal, nós temos aqui uns termos que é muito interessante, que vocês leem, que vocês memorizem. Esses estágios de poluição, eles levam a alguns processos, Esses processos são a contaminação. O que é a contaminação? É a introdução da água de substâncias nocivas à saúde e à espécie da vida aquática. Exemplo, micro-organismos e metais pesados. Nós, seres humanos, podemos até ter uma certa resistência a alguns micro-organismos que são vinculados através da ingestão hídrica. Porém, o peixinho às vezes não tem. E quando essa água chega lá no corpo onde o peixinho mora, no corpo efluente que o peixinho mora, que é o rio, pode vir fazer o quê? A causar a morte de uma espécie. Quando uma espécie morre, você causa um desequilíbrio aquático, outra espécie sobressai, você tem a proliferação de espécies de algas, de espécies ali da flora aquática, enfim, vira uma bagunça, ok? O assoreamento, o que é o assoreamento? Ele é um acúmulo de substâncias minerais, certo? Como areia, argila, ou substâncias orgânicas, como o iodo, em um corpo de água e que provoca a redução da profundidade e do seu volume útil, certo? A eutrofização, guardem isso aqui, eutrofização no fundo do coração de vocês. A eutrofização é a fertilização excessiva de água por recebimento de nutrientes, causando crescimento descontrolado de águas e plantas aquáticas. Então, o que acontece nos processos de eutrofização? O meu corpo receptor, no caso, as águas, os rios, eles vão receber, imagina comigo, que os rios, o nosso corpo receptor, receba um efluente não tratado de forma correta ou com alta quantidade de nutrientes, como nitrogênio e fósforo. O que vai acontecer ali? Você vai ter uma proliferação excessiva da flora aquática. Você vai ver aquele tanto de camalote, aquele tanto de sargaço se for no mar, aquele tanto de planta, ali no ambiente aquático que não era para estar ali daquela quantidade. E esse crescimento gera um grande desequilíbrio com relação à vida ali presente, tá? Então guardem no fundo do coração de vocês o que é eutrofização. É a fertilização excessiva da água por recebimento de nutrientes. A questão falou de fertilização, recebimento de nutrientes e crescimento excessivo da flora aquática, que são as águas e as plantas aquáticas,
provavelmente ele está falando do fenômeno de eutrofização, ok? E nós temos o fenômeno da acidificação, que é o abaixamento do pH da água, como decorrência da chuva ácida, pela elevada concentração de íons hidrônio ou hidroxônio, representado na forma de H+, ou pode aparecer na prova de vocês H3O+, é a mesma coisa, tá? Pela presença de substâncias químicas, como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, amônio e dióxido de carbono, na atmosfera, que contribui para a degradação da vegetação e da vida aquática. Então, a chuva ácida, ela não corrói só uma construção, uma edificação. Ela não gera problemas só no solo, ela vai gerar problemas aonde também? Lá na água, nos nossos corpos aquáticos, ok? Para a gente monitorar, né, essa poluição da água, o que tem que ser feito? O controle de contaminantes químicos e biológicos, que vão depender do quê? De medidas sanitárias eficientes, que devem ser executadas com relação ao tratamento das águas e do esgoto, de acordo com a portaria 888 do Ministério da Saúde de 2021, bastante atenção nessa portaria, ok, pessoal? Ela estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade de água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade e dá outras providências. Então, tá bom. Com relação, né, às soluções que o Estado e a população pode ter, né, com relação à poluição da água, a gente tem que o controle dos contaminantes químicos e biológicos na água depende de medidas sanitárias eficientes que devem ser executadas com relação ao tratamento de água e de esgotos. Não adianta eu tratar a água se eu não vou tratar o meu esgoto. O tratamento tem que ser dos dois. Tratamento adequado da água captada das fontes de captação. Guardem no fundo do coração de vocês essa parte também, tá? Da mesma portaria 888 de 2021 no Ministério da Saúde que a gente já viu um pouquinho mais atrás dessa aula. Então, essa portaria também trabalha, né, com relação ao tratamento adequado da água captada das fontes de captação e controle efetivo da água tratada através da realização de exames exigidos pela legislação vigente. Precisamos ainda, pessoal, implantar as estações de tratamento de água em localidades desprovidas de abastecimento público. Implantar estações de tratamento de esgoto nas áreas urbanas e soluções para disposição dos esgotos e dos dejeitos na área rural. E ainda precisa-se de ações de educação e saúde, porque não adianta nada o Estado fornecer todo o meio industrial, todo o meio ali para fazer o tratamento da água e do esgoto se a população utiliza de forma errada, ok? Como que é feito o abastecimento de água? O abastecimento de água é feito por via pública, ok? E esse abastecimento público de água constitui um conjunto de obras, instalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a uma comunidade em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da população, para os fins de consumo doméstico, serviços públicos, agricultura, consumos industrial e outros, ok? Sobre o ponto de vista sanitário, a solução coletiva é a mais interessante com relação ao abastecimento de água. Por quê? Quando o Estado e a população, né, trabalham em conjunto, é mais fácil do que da gente apresentar ali uma solução e também da gente precaver os futuros danos, né, que nós vamos gerar, como a gente já viu, ao meio ambiente. Então, é mais fácil por quê? Porque é mais fácil de proteger o manancial, é mais fácil supervisionar o sistema, não só o sistema de tratamento, mas também o sistema de abastecimento de água, ok? Mais fácil controlar a qualidade da água consumida, reduz os custos humanos e financeiros, ou seja, o dinheiro empregado no tratamento de água e esgoto é diminuído e, consequentemente, vai gerar uma economia em escala, ok? Ainda, né, sobre o abastecimento de água, qual que é a importância sanitária e social? Sobre o aspecto sanitário e social, o abastecimento de água visa fundamentalmente controlar e prevenir doenças. Lembra que a água que a gente recebe nas nossas casas depois do tratamento, ela não tem que disseminar doenças?
porque uma das diretrizes é a prevenção, né, a manutenção da saúde. Implantar hábitos higiênicos na população, como a lavagem das mãos, o banho, a higiene no ambiente. Então, se a gente tem uma água boa e tratada, a gente consegue exercer esses hábitos higiênicos. Adianta eu lavar, limpar minha casa, lavar as minhas mãos, tomar banho em uma água contaminada? Não, porque eu vou ser um transmissor de patógenos. Então, a gente vai causar ali, né, doenças na população. Essa importância sanitária e social visa também facilitar a limpeza pública, a prática desportiva, propiciar conforto, bem-estar e segurança e aumentar a esperança ou expectativa de vida da população. Sobre o aspecto econômico, o abastecimento de água visa, em primeiro lugar, gente, guardem bem isso, tá? Sobre o aspecto econômico, em primeiro lugar, visa aumentar a vida média pela redução da mortalidade. Mas não vi, professora, relação econômica nenhuma. Como? Olha, gente, se eu aumento a expectativa de vida da população, mais tempo essa população vai consumir água. Então, é um aspecto econômico? Demais. Aumentar a vida produtiva do indivíduo quer pelo aumento da vida média ou quer pela redução do tempo perdido com doença. Imagina comigo que você tem ali uma pessoa que em um ano fique um mês doente. Ele deixou de ser ativo. Quando eu digo ativo, não quer dizer que ele deixou de gerar renda, seja para o patrão, para o Estado, nem nada. Ele deixou de ser ativo. Então, ali, em termos de vida econômica, se for, claro, né, pessoal, uma doença que pode ser evitada pelas condições de saneamento ambiental e abastecimento de água, esse indivíduo, se ele receber o tratamento adequado, no próximo ano ele vai produzir mais, ele vai ter uma atividade de vida maior. Facilita ainda a instalação de indústrias, turismo e, consequentemente, maior progresso das comunidades. Quando você pensa em viajar, você pensa em ir por uma praia ou para o rio que você sabe que já teve uma contaminação aquática? Não. Você procura o quê? Águas cristalinas, o rio, aquele rio ali, né, aquele mar, que você nunca soube que teve um histórico ali de eutrofização, de contaminação, de uma endemia, né, vinculada ali à doença hídrica. E facilita o combate em si. Para cumprir, né, tudo isso que a gente viu, garantir, né, principalmente a relação da água tratada com a saúde no quesito doenças, a saúde física, porque a gente viu que a saúde ela não tem somente esse cunho físico, né? A gente tem ali um âmbito da vigilância epidemiológica e ambiental. O que essa vigilância procura? De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, a vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, olha só, a Lei da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, determina isso, pessoal, grave no fundo do coração de vocês, que a vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção, certo? Com que finalidade? Adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos, certo? Mas, professora, nem tem vigilância epidemiológica e ambiental no meu edital, mas tem doenças de vinculação hídrica. E quem faz esse controle? A vigilância epidemiológica, ok? Então, ó, quando a gente fala de vigilância ambiental ou simplesmente saúde, ou quando a gente fala em vigilância ambiental, em saúde ou vigilância em saúde ambiental, VSA, a sigla, a gente se refere a um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde humana. De toda forma, essa vigilância sanitária ou ambiental está muito relacionada, né, à vigilância epidemiológica de doenças e agravos da saúde humana,
certo? Então, ó, a vigilância ambiental está intimamente relacionada com a vigilância epidemiológica, ok, pessoal? Você acabou de assistir um trecho de uma das nossas aulas da turma Sanesul. Para você que está nos conhecendo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Ferrufino e estou aqui para te ajudar no seu objetivo, que é a aprovação. A família Fita já tem tradição em aprovação em concursos públicos. E na Sanesul não é novidade, nós temos várias aprovações. Vou trazer aqui alguns dos nossos resultados. Nós tivemos, em primeiro lugar, agente em saneamento, Sara Cristine. Mas não foi apenas um primeiro lugar, nós tivemos outro primeiro lugar, Fernando Lara, técnico em análise e tratamento, também em primeiro lugar. E também nós tivemos aqui contador, terceiro lugar, nível superior. E aí, para finalizar, nós trazemos aqui a nossa seguidinha, onde tivemos primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar no concurso da Sanesul. Agora você já conhece a nossa família. Pode comparar, você vai encontrar vários cursos na internet, mas nenhum é melhor que a família Fita. Nós somos a família que mais aprova na região. Ficou interessado? Então acesse o nosso site fitaconcurso.com.br, clique no link da turma Sanesul e faça sua matrícula agora mesmo. E junte a família Fita. Te espero por aqui. Valeu, até mais! Agora a gente vai entrar, já que a gente viu, né, que é a relação ali das doenças de vinculação hídrica que estão intimamente são, né, monitoradas pela vigilância epidemiológica, a gente vai entrar agora nas doenças relacionadas com a água. Vamos lá, doenças relacionadas com a água. De várias maneiras, a água pode afetar a saúde do homem, pela ingestão direta, preparação de alimentos, higiene pessoal, agricultura, higiene do ambiente, processos industriais ou nas atividades de lazer. Os riscos para a saúde do homem relacionados com a água podem ser distribuídos em duas categorias. A primeira, riscos relacionados com a ingestão de água contaminada por agentes biológicos. O que é agente biológico, gente? Bactéria, vírus e protozoários ou parasitas, tá? No caso, os protozoários, eles são parasitas, só que aí, dentro da classe dos parasitas, a gente tem os protozoários e os nematóides, né, que são ali a parte dos vermes, né, dos verminídeos, dos vermes. E essa ingestão pode ser pelo contato direto ou por meio de insetos vetores que necessitam de água em seu ciclo biológico. Exemplo, as arboviroses. Professora, o que é arbovirose? Dengue, zika, chikungunya são arboviroses que necessitam de infestar, né, um mosquito, ali, né, o Aedes aegypti. E para concluir o seu ciclo, devido ao Aedes aegypti, precisa de quem? Da água. Então, o exemplo das arboviroses é um exemplo clássico no qual o homem não ingere necessariamente ou tem contato com a água contaminada, mas um animal que tira, no caso do mosquito, né, que utilizou a água para terminar o seu ciclo biológico, e aí esse animal infectado consegue contaminar a população. Então, esses são os riscos relacionados ou com a ingestão de água ou pelo contato direto com insetos que utilizam a água para terminar o seu ciclo biológico. Em segundo aqui, nós temos os riscos derivados de poluentes químicos e radioativos, geralmente efluentes de esgotos industriais, ou causados por acidentes ambientais, certo? Então, vamos lá, pessoal. Os principais agentes biológicos nas águas contaminadas são as bactérias patogênicas, né? Como a gente viu, os vírus e os parasitas. Lembrando que parasita pode ser o protozoário ou a classe ali dos vermes, né? Então tá bom. As bactérias encontradas na água ou em alimentos constituem uma das principais fontes de morbidade e mortalidade do nosso meio. Gente, a quantidade de pessoas que morrem por infecção, né, alguma patologia ali vinculada às condições precárias do saneamento básico, né, e essa pessoa está em contato com água contaminada, não está escrito. É muito alto ainda no nosso país. E, né, essas doenças ainda, né, de vinculação com a água
são responsáveis por numerosos casos de enterites, diarreias infantis, doenças endêmicas e epidêmicas, como a cólera e a febre tifoide, que podem resultar em casos letais. Né? Sabe assim, quando tem aqueles surtos de virose, né? Que às vezes a pessoa tem ali uma diarreia intensa, vômito, né? Aquilo ali pode estar sendo disseminado pela água. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeira doença que eu trouxe para vocês aqui, relacionada, né, à falta de higiene ou saneamento, que são as doenças, né, relacionadas à falta de higiene, à falta de saneamento e possuem a vinculação hídrica dentro de daquelas duas classificações que a gente viu, é a cólera. Qual que é o agente etiológico da cólera? É uma bactéria chamada de Vibrio cholerae, ok? Então, aqui a cólera, ela tem como agente etiológico a bactéria, uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Quais são os sintomas da cólera? Diarreia aquosa e profusa, ou seja, aquela diarreia explosiva. Pode vir acompanhado de vômito ou não, dor abdominal e câimbras. Câimbras devido à desidratação e ao distúrbio eletrolítico, né, que esses sintomas causam. Em casos graves, ela pode evoluir para uma desidratação mais grave, acidose, colapso circulatório, choque hipovolêmico, insuficiência renal e até a morte. Professora, eu preciso de guardar os sintomas? Os mais característicos. Quais são os sintomas mais característicos da cólera? Diarreia aquosa e profusa, que é aquela diarreia explosiva. Pode vir acompanhada de vômitos ou não, dor abdominal, câimbras. Ok? Reservatório. Né? Quem que é ali o hospedeiro natural, o reservatório natural dessa bactéria? Usualmente é o ser humano. Mas alguns animais aquáticos, como molúsculos e crustáceos, podem ser esses reservatórios dessa bactéria. A transmissão, ela se dá pela ingestão de água e ou alimentos contaminados pelas fezes dos animais que atuam como reservatório. Pode ser o homem ou pode ser esses crustáceos e moluscos, dependendo da água onde a gente tiver ali a presença deles. Essa contaminação de ingestão de alimentos contaminados pelas fezes, nessas fezes a gente tem a presença ali do nosso agente etiológico, ela recebe o nome de contaminação via fecal oral, ok? Fecal tem a ver com as fezes, né? Significa que o meu animal portador, né, desse agente etiológico defecou, fez cocô, e aí nas fezes dele, em contato com a água, essas fezes dissolveram, né, e contaminou ali o corpo hídrico. E aí a bactéria proliferou, alguém foi lá, pegou aquela água, lavou uma frutinha, lavou uma verdurinha, lavou um alimento, lavou a mão, usou para limpar a casa, e aí acabou se contaminando pelo contato oral daquela bactéria que veio do corpo hídrico, que veio lá do cocô, que veio lá das fezes de alguém que estava infectado. Então essa via de transmissão, a partir de agora, a gente vai tratar como via fecal oral, ok? Qual que é a prevenção? Melhora no saneamento básico, condições de higiene da população e da água, ok? Outra doença muito famosa, qual que é? É a salmonelose ou a febre tifoide. Outra doença muito comum é a salmonelose não tifoide e a febre tifoide. Professora, eu não sabia da existência das duas. Sim, tem as duas. Porque quando a gente fala de febre tifoide, quem está atuante ali? Quem que é o agente etiológico? É a bactéria Salmonella entérica sorotipo type. Em outras palavras, é a S-type. Essa mesma bactéria ela também pode causar um quadro mais brando da febre tifoide, que hoje é conhecida como salmonelose. Não precisa de ter o termo não tifoide, tá? Pode ser apenas salmonelose. Então, essa mesma bactéria causa as duas doenças, salmonelose e a febre tifoide. Quais são os sintomas? Da salmonelose, a gente tem vômito, dores abdominais, febre e diarreia. Da febre tifoide, causa febre alta, intensas dores no corpo, vômito, uma diarreia extremamente intensa, dores abdominais, erupções cutâneas, hemorragia intestinal, inflamação nos sistemas cardiovascular e pode causar meningite e morte.
Viu só que a febre tifoide ela é muito mais agressiva do que a salmonelose e elas são causadas pela mesma bactéria, tá? O que vai mudar uma para outra? Às vezes a quantidade que aquele organismo, às vezes o que vai mudar de uma para outra? Às vezes a quantidade de agentes etiológicos que aquele animal entrou em contato, né? Porque se for uma quantidade pequena de bactérias, o nosso corpo ainda consegue, né? Nós seres humanos, né? Nosso corpo ainda consegue reagir, né, de uma maneira mais eficaz. Agora, se for uma quantidade grande ali do nosso agente etiológico, ou seja, de muita bactéria, nosso corpo já vai ter uma resposta mais aguda, mais inflamatória e vai ter uma maior dificuldade em combater aquele agente etiológico, tá? Quem são os reservatórios? Seres humanos. Transmissão via fecal oral. Mesmo mecanismo que a gente viu no slide anterior. A prevenção, mesma coisa, pessoal. Melhora no saneamento básico, condições de higiene da população e da água, ok? A próxima doença que eu trouxe aqui para vocês é a leptospirose. Tem como agente etiológico a bactéria Leptospira. Sintomas: febres, dores de cabeça e dores musculares, principalmente na panturrilha. Náuseas, né, acompanhadas ou não de vômito, falta de apetite, olhos vermelhos, coloração amarelada na pele e nos olhos, porque a leptospirose pode atacar o fígado, ok, pessoal? Reservatório, roedores. Transmissão, pelo contato da urina de animais infectados. Então, ó, o ratinho, os roedores, principalmente o rato, vai lá, faz o xixi dele, o cocôzinho dele na água do rio. Aí, o que ele fez lá? Depositou a bactéria Leptospira ali naquela água. Aí alguém que mora ali perto vai, pega aquela água, não faz o tratamento necessário e utiliza aquela água para lavar alimentos, para lavar a casa, para fazer sua higiene pessoal e aí contaminou, ok? Então a prevenção é melhora no saneamento básico, ok? E é claro também, em alguns países, né, já houve relatos aí na história de alguns países que tiveram ali, né, uma grande quantidade de leptospirose e outras doenças, né, foram transmitidas por roedores, pombos, aves, né, no caso aves e tal. Então, assim, nesses lugares que a gente tem ali uma população muito grande, tem que fazer o controle dessas populações também, ok? Mas a principal causa de prevenção é a melhora no saneamento. Então, doenças de vinculação hídrica transmitidas por bactérias, eu trouxe as 3 principais para vocês, que foram a cólera, a salmonelose e a febre tifoide. Na verdade, foram 4 doenças, então, né? Só que 3 agentes etiológicos. E a leptospirose. São as únicas? Não, mas são as que têm maior incidência em prova e as que são mais comuns, ok? Agora a gente vai entrar numa doença que é causada por um vírus. Que doença é essa? Hepatite A. O agente etiológico é o vírus da hepatite, HIV, tá? Aparece com essa sigla. Sintomas são febre, mal-estar, náuseas e vômito, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura, porque ataca o fígado, né? Fezes claras, fadiga, dor muscular, constipação ou diarreia. Em regra, não é uma doença que leva a óbito, ok? Quem são os reservatórios? Seres humanos. A transmissão fecal-oral, a gente contrai essa doença, pessoal, pelos alimentos. A principal causa. A segunda maior causa é a troca de fluidos biológicos entre pessoas infectadas. Pode ser por via da relação sexual, pode ser por um beijo, pode ser por um perdigoto, que são essas gotinhas de saliva que às vezes, né, a gente fala e emite, a gente nem vê que está emitindo essa gotinha de saliva e a pessoa vai e recebe ela. Ou ainda, a hepatite A também pode ser causada, né, por esses 2 modos de transmissão, certo? Fecal oral e por contato de fluidos de pessoas infectadas. A prevenção melhora no saneamento básico e condições de higiene da população. Além de tratar, é claro, né, os quadros que forem notificados com relação a essa doença para evitar a contaminação de pessoa para pessoa. Dentre, né, pessoal, ainda dessas doenças causadas por vírus, nós temos a poliomielite. Qual que é o agente etiológico, ou seja, aquele causador, o micro-organismo causador? É o poliovírus. Quais são os sintomas da poliomielite? Febre, mal-estar, dores de cabeça, garganta e dores no corpo, vômito, diarreia, constipação, espasmos, rigidez na nuca, pode levar também a rigidez dos membros, sobretudo os membros inferiores. Quem são os reservatórios do poliovírus? Os seres humanos. Qual que é a transmissão
do poliovírus fecal-oral e também por contato com fluidos, né, de pessoas infectadas. Qual é a maior prevenção do poliovírus? É a vacinação. Já viram falar que o Brasil erradicou a poliomielite? Isso foi graças à imensa campanha de vacinação que nós tivemos na década de 80 e 90 no país. Na década de 90, né, sobretudo, ali, finalzinho dos anos 80 e 90. E, além disso, é necessário que uma melhora no saneamento básico. Perceberam, pessoal, que todas as doenças que possuem transmissão fecal-oral, a principal forma de prevenção é o saneamento básico, melhoria no saneamento básico. Então, assim, façam esses links que podem ajudar vocês na hora da prova. Vocês vão pensar assim, qual que é essa doença? Ah, qual que é a transmissão? Fecal-oral? Ah, não, então vai ter que melhorar o saneamento básico, ok?